Páscoa, no calendário cristão, significa ressurreição de Cristo. No capitalismo, o feriado onde o coelho traz ovos de chocolate. Nesta data, muitos torcedores aproveitam para relembrar goleadas, muito porque no dia o seu time amassou o adversário, não deixando ver o cor da bola. No vídeo de hoje, faremos esse papel de relembrar as maiores goleadas sofridas e aplicadas pelos principais times do Brasil. Introduzindo para leigos, goleada é quando o clube passa por uma vitória com uma diferença grande de gols. Normalmente o consenso é que 3-0 é goleada, ou seja, uma diferença de 3 gols já seria considerada uma. Há quem não considere. Por exemplo, existe uma pequena minoria que diz que 4-1 não é goleada, pois houve um gol de honra. Mas é lógico que uma goleada é diferente do famoso chocolate ou vareio de bola, aliás, como é chamado no seu estado. E às vezes temos que levar em consideração os cenários da partida. Um time grande fazer uma goleada em um pequeno é até considerado esperado. Uma goleada entre times grandes é chocolate. Time grande tomar goleada de time pequeno é inesperado e vira vexame. Quer dizer, ambas últimas são. Fazendo exercício, falamos da nossa seleção. A maior goleada registrada da seleção brasileira foi um 15-0 contra a Nicarágua. Aí você pensa, normal, é o Brasil. Agora, o Brasil tomar 7-1 da Alemanha em casa em uma semifinal de Copa do Mundo, totalmente vexame e é lógico, inesperado. Ainda mais se aplicar o contexto do cenário. Com isso em mente, vamos para o vídeo. Começando pelo Rio Grande do Sul. O Internacional tem como sua maior goleada aplicada um 16-0 frente ao Nacional, pelo Gaúcho de 1912. Já sua maior derrota foi justo em um Grenal, vitória gremista por 10-0, sendo essa a maior vitória no clássico. Falando em Grêmio, sua maior goleada foi contra o Nacional, aplicando um sonoro 23-0 pelo Gaúcho de 1912. Sendo essa uma das maiores goleadas da história do futebol brasileiro. Aliás, esse campeonato do Nacional foi tão feio que os caras fecharam o clube no mesmo ano. A maior goleada sofrida pelo Grêmio foi um 7-0 para o Internacional em 1948. Indo para Minas Gerais. Aliás, amigo mineiro, na Páscoa você compra ovos de chocolate ou ovos de pão de queijo? Fica aí a pergunta. A maior goleada aplicada pelo Cruzeiro foi um 14-0 em 1928 contra o Alves Nogueira, pelo Campeonato Mineiro. Já a sua maior goleada sofrida foi um 9-2 para o Atlético Mineiro em 1927. O Atlético Mineiro aplicou sua maior goleada em 1929 pelo Campeonato Mineiro, 13-0 sobre o Calafate. Sua maior goleada sofrida foi no mesmo ano, dessa vez em um amistoso contra o Corinthians, 11-2 para o Alvinegro paulistano. E já que estamos falando da dupla mineira, é impossível não citar os casos de goleada entre esta dupla. Diz uma lenda cruzeirense que ainda na época do Palestra Mineiro, o Cruzeiro venceu o Atlético por 14-13 no ano de 1921. Tecnicamente, isso é bem debatido em terras mineiras, mas não há registros e comprovações oficiais para que esse resultado seja oficialmente aceito. Mas é lógico que é impossível de deixar passar a última rodada do Brasileirão de 2011, onde o Atlético, em minha opinião, protagonizou o maior vexame e vergonha de todos os clássicos brasileiros. E por quê? Naquele tempo havia uma ideia da última rodada do Brasileirão ser apenas de clássicos, o que agradava muita gente e também tinha muita gente que não gostava, pois assim deixava de conseguir acompanhar outros bons jogos. Enfim, para ter ideia, tivemos um derby e um clássico dos milhões para definir o campeão brasileiro. Mas o assunto vai para debaixo da tabela. O Cruzeiro chegava na última rodada brigando para não cair. E o cenário era desesperador, pois o Atlético podia realizar o sonho de qualquer torcedor do mundo, rebaixar o rival diretamente e ainda pela primeira vez. No fim, o Atlético Mineiro foi amassado e eu fico pasmo ano após ano com um roteiro desse jogo. 6-1 para o Cruzeiro, e detalhe, sem susto algum.
fazendo assim que o Cruzeiro escapasse do rebaixamento. Sinceramente, eu lembro de mesmo criança ficar assustado com tamanha pipocagem atleticana. E você, torcedor, o que faria se seu time promovesse tamanho feito? Indo ao Rio de Janeiro, falamos do Botafogo e da maior goleada registrada do futebol brasileiro. Para quem tem curiosidade, 24-0 do Fogão sobre o Mangueira no Carioca de 1909. Já a sua maior goleada sofrida foi para o América no ano de 1929, sofrendo um 11-2. O Fluminense fez sua maior goleada contra o Riachuelo em 1908 no Cariocão. E não, o clube não tem nada a ver com as lojas Riachuelo. De nada pela informação. Já a maior derrota do Fluminense foi para o Corinthians. Não esse, o Corinthians da Inglaterra. 10-1 em um amistoso em 1910. Em 1947, o Gigante da Colina passou por cima do Canto do Rio, fazendo um 14-1 pelo Campeonato Carioca. Diz uma alcunha que o Vasco é o pioneiro do futebol e tem um feito talvez único no futebol brasileiro. Sua maior goleada sofrida foi em sua primeira partida do clube pela terceira divisão carioca, 10-1 para o Paladino, em 1916. Já o Flamengo fez isso, mas aplicando sua maior goleada no seu primeiro jogo oficial, 16-2 no Mangueira, olha ele aqui de novo, no Campeonato Carioca, em 1912. Já a sua maior goleada sofrida foi um 9-2 para o Botafogo no ano de 1927, válida pelo Carioca. Indo para São Paulo, a maior goleada do São Paulo Futebol Clube foi um 12-1 frente ao Jabaquara em 1945. Sua pior goleada foi um 8-1 para o Botafogo em 1940. No Santos, sua maior goleada foi um 12-1 frente à Ponte Preta em 1959 pelo Paulistão. Já sua maior goleada sofrida foi 11-0 para o Corinthians pelo Paulistão de 1920, levando em consideração também que o Santos ainda não era aquele grande clube que conhecemos hoje, lógico, por não estar na capital paulista. O Palmeiras tem como sua maior goleada um 11-0 sobre o Internacional em 1920, válido pelo Campeonato Paulista. Já a sua maior goleada sofrida dura até os dias atuais e foi um 7-0 para o Santos em 1915. Aliás, o Palmeiras é um caso curioso do futebol mundial quando se trata de goleada. O Palmeiras é goleado por time pequeno, este mesmo pequeno que é goleado por um time grande, esse time grande que o Palmeiras sempre bate e ainda por cima goleia até time europeu, mas aí perde para o time pequeno. É um ciclo vicioso e único do nosso futebol. Conhece um caso parecido? Para encerrar, falamos do Corinthians, que tem dois rivais atrelados às suas marcas. Sua maior goleada é o 11-0 sobre o Santos, como já dito anteriormente. E sua maior goleada sofrida é o famoso 8-0 do Palmeiras, válido tanto pelo Paulistão como o Rio-São Paulo de 1933. Até hoje, segue sendo o maior placar do derby. Bem pessoal, esse foi o vídeo desse mês. Obviamente faltaram muitos clubes do nosso futebol. Quem sabe com um enorme apoio nesse vídeo não tenha uma parte 2. Desculpem pelo vídeo simples, eu sinto muito pelo caimento comparado ao vídeo passado, mas espero que tenham curtido. Este é o mês da Páscoa, que vocês comprem muito chocolate ou ganhem alguns. Aliás, você sabia que o Diamante Negro foi criado em homenagem ao Leônidas da Silva? Pense nisso para esta Páscoa. Se inscreve no canal, aperte o sino para não se esquecer da gente. É lógico, dia 10 agora tem outro vídeo. Compartilhe para os amigos e até o próximo vídeo. E falou! Aliás, se inscreve no canal, hein? Falei para você se inscrever no canal? Se inscreve, hein? Se inscreve aí, hein? Se inscreve, viu? Compartilha? Compartilhou? Então tá bom. Até o próximo vídeo. Falou!